Meu querido amigo, você que está nos ouvindo agora, muitas pessoas nos pediram que nós falássemos e que gravássemos alguma coisa sobre um assunto que nós começamos a falar até em tom de brincadeira, porque nós falamos um versículo das frases de Paulo, das epístolas de Paulo, depois surgiu outra, e de repente várias delas continham a palavra tudo, todas, todos, tá? Nada, nenhuma. E aí surgiu o assunto do Tudos de Paulo de Tarso. Começou a primeira coisa, foi a questão de tudo, dai graças. Como é que nós podemos dar graças de tudo? As pessoas às vezes falam assim, mas eu vou dar graças a Deus até pelas desgraças? Sim, você vai dar graças a Deus por tudo. Se está dizendo de tudo, dai graças, você precisa saber. Aí vem o outro tudo de Paulo. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas é só para aqueles que amam o Senhor. E aqueles que não amam ao Senhor? Ora, aqueles que não amam ao Senhor apenas não percebem que tudo concorre para o bem deles. Muitas vezes as pessoas nos procuram, estão com aquilo que eles chamam de problemas. E problemas graves. Aí, à medida que eles vão falando, e de repente nós dizemos, você já agradeceu a Deus a bênção que você está recebendo? Mas como bênção? Eu estou falando de um problema. Aí nós explicamos, um problema, via de regra, se configura como um desafio. Um desafio que você veio a esta vida para enfrentar. E se você for capaz de enfrentar esse desafio da maneira adequada, você desenvolve as qualidades que esse desafio se propôs a desenvolver em você. É como se você estivesse numa escola para fazer uma tarefa. A tarefa é o seu desafio. O aprendizado é a recompensa. Então, aquilo que você chama de problema é o seu desafio. Então, o desafio sempre se configura como uma oportunidade. O problema é um desafio, o desafio traz uma oportunidade de desenvolvimento. E a conquista é o que nós chamamos de bênção. Então, você precisa considerar o seguinte, de tudo você vai dar graça, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Por quê? O que você chama de problema é o desafio. O desafio traz uma oportunidade, a oportunidade se configura como uma bênção. Você pode imaginar que você vai ficar numa situação muito vantajosa se desenvolver o hábito de pensar assim? Sempre que você for falar, isso é um problema, pense, é um desafio. E como é que eu devo me comportar nesse desafio? Como você se comportaria se você entrasse numa academia e você tivesse que fazer uma programação para exercícios? Via de regra, quando você vai a uma academia, é porque você quer conquistar uma nova condição de vida, né? Quase sempre a nível físico, mas com repercussões emocionais, autoestima, tal, etc. E, por consequência, também espirituais. Quando você está no plano espiritual e decide reencarnar, você também faz uma programação de exercícios. A vida é como se fosse a programação de exercícios numa academia. E quando você entra nesta academia que é a vida, você já começa se exercitando. Pequenininho, no colo de mamãe, você começa a se exercitar a depender de alguém. É claro que Deus quer que você, neste exercício, aprenda também a gratidão. A outra coisa importante, além de você aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, amando o papai e mamãe acima de todas as coisas, você também vai fazer uma coisa importantíssima, que é o desenvolvimento da vontade. E como é que você vai desenvolver a vontade? Você vai chegar a um momento em que você, que estava sempre naquela liberdade extraordinária de um bebê, que faz cocô nas fraldas, faz xixi na hora que der, não tem nenhum controle esfincteriano, de repente mamãe, né, e quem está do seu lado começa a fazer com você o que a gente chama de treino de higiene, o famoso treino de piniquinho. E você começa a ter que exercitar, se controlar. Aí você segura, você não vai
Desde cedo você já aprende a não dar passagem a seus impulsos instintivos e a ter controle sobre eles. Percebe que você começa a controlar o seu corpo. Depois é tão gostoso ficar na cama, ficar dormindo, mas você tem que aprender a sair da cama para ir para a escolinha. Seria tão gostoso jogar futebol, brincar com os outros garotos e garotas, mas você tem que cumprir a lição da classe. Então você vai desenvolvendo vontade. E com isto, você vai fazendo o seu exercício, tal qual numa academia. Mas na academia, você vai, paga para fazer o exercício e faz com prazer. Você transpira, fica suado. E quando você volta para casa, depois de uma jornada de exercícios intensos, você diz: malhei bastante, malhei o suficiente. E aí, na vida é diferente. Quando a vida exige de você um pouco mais de malhação, você pega e se queixa como se fosse uma criança mimada, chiliquenta, porque você não quer fazer aquilo que você se propôs nessa vida e que a vida está se propondo agora com você. Porque você não quer se entregar ao exercício. Então, o que é que você está sendo desafiado a fazer? A mudar a sua cabeça. E é o Paulo que diz isto, né? Não se conforme com o mundo. Não é para você se conformar com o mundo. Não se conforme com a bicicleta parada. Monte nela e pedale-a. Não se conforme com a esteira parada. Ligue a esteira e ande sobre ela. Não se conforme com a barra parada lá no chão da academia. Ponha a mão nela e levante-a. Quando você for capaz de levantar aquele peso que está ali com muita facilidade, aumente o peso. É assim que acontece na vida. É a parábola dos talentos. Né? Servo bom e fiel, foste fiel nas pequenas coisas, eu te darei a intendência das grandes. Eu vou aumentar o peso da sua barra. Entra no gozo do teu Senhor. Fique feliz com isto. Né? O Paulo diz, não vos conformeis com o mundo. Né? Não se conforme com o mundo que está aí. Não se conforme com a esteira parada, com nada parado. Mas ponha tudo para se mexer, ponha tudo para se movimentar. Movimente todas essas coisas. Faça esses aparelhos se moverem na sua vida. Trabalhe com esses aparelhos. E você fazendo isto, você vai estar se desenvolvendo. É muito diferente de você ficar parado. Você não entraria numa academia para pedir para ir para uma rede. Você entra numa academia para pedir os exercícios. Na vida também. Então, por que é que você entra na vida e pede os exercícios? Porque você quer também se desenvolver, tal qual quando você vai para a academia. Você está lá no plano espiritual, vamos admitir, você vai numa academia porque você quer emagrecer. Você está no plano espiritual porque você está gordo espiritualmente, você está obeso espiritualmente. Você vai numa academia porque você quer desenvolver alguns músculos. No plano espiritual você quer desenvolver algumas qualidades, algumas faculdades espirituais. A mesma coisa aqui na Terra.